Oi, meu nome é Eliseu. Eu faço parte da chefia de educação do Campeonato Estou Além. Se inscrevam nele. Esse é a primeira formação do nosso ciclo de formações que a gente vai estar fazendo em forma de divulgar ele para o pessoal que vai participar. Essa formação vai ser dividida em duas essa primeira parte vai ser focada em um discurso de PM, do LO, e a segunda parte vai ser focada no discurso das extinções, mas não se enganem, porque esses dois tipos de discursos e posições têm muito mais em comum do que a maioria das pessoas pensa. Primeira parte é uma pequena apresentação. Meu nome é Eliseu, mais uma vez. Eu sou primeirista, ou seja, eu costumo PMs, LOs e extinções, e eu estou feliz de estar podendo apresentar essa informação para vocês. Então vamos começar lá. A primeira parte é a parte de como ser um bom primeiro-ministro, como ser um bom LO. Vamos lá. Primeiro, eu preciso falar para vocês o que é o primeiro-ministro e o que é o líder de oposição. O primeiro-ministro, ele é principalmente o primeiro orador do governo, o Prime Minister, do modelo de parlamento britânico. Ele é responsável por três coisas. Primeiro, iniciar o debate, definir o que vai ser o debate, e terceiro, lançar a base do caso de um primeiro governo. O líder de oposição, por outro lado, ele tem o objetivo de rebater o que o primeiro-ministro jogou, também fazer definições e também lançar o caso da primeira oposição. Essas duas posições elas têm um poder nato, que é se o primeiro-ministro, se o líder de oposição tiverem definições, essas definições vão perdurar, se elas forem justas, pelo resto do debate. Eles têm esse poder de definir, contradefinir, apresentar propostas, apresentar contrapropostas que vão ser levadas e vão ser fortalecidas e colocadas na adjudicação para ver pelo resto do debate. Então, é uma posição bem poderosa quando você coloca isso em perspectiva. Tá, mas por que então que essas posições são cruciais? Se o primeiro-ministro, se o líder de oposição não conseguem fazer esses papéis tão bem assim, o debate inteiro se torna um péssimo debate. Se torna um debate que você vai ter que chegar no IP de oposição e o IP de oposição vai estar definindo coisas básicas ainda da moção. Isso é uma coisa um pouco triste, na verdade, quando você para em perspectiva. Se o PM falha, se o LO falha, todo debate sofre. E ninguém quer estar num debate que você está ativamente sofrendo para escutar aquilo. Para isso, o objetivo do PM, o objetivo do LO é apresentar, né, um caso claro, apresentar bases e apresentar e ser persuasivo o suficiente para não ser deixado de lado no debate. O que o PM faz, o que o LO faz é se manter relevante. E eu quero que vocês gravem essa palavra muito bem. Relevância. Desde o primeiro minuto que você sobe enquanto primeiro-ministro, enquanto líder de oposição, tudo que sai da sua boca tem que ser relevante ou tem que ser provado como relevante. Se vocês não forem relevantes, facilmente vocês vão ser tiradas pelas outras bancadas. Se você não consegue antecipar refutações, antecipar respostas que serão dadas aos seus casos, ele vai se tornar um caso frágil. E um primeiro-ministro, um líder de oposição, que apresenta um caso frágil, é um primeiro-ministro, é um líder de oposição que falha em conseguir atentar os principais objetivos da sua posição. Dada essa introdução, alguém tem alguma pergunta? Eu vou continuar. Sintam-se livres para interromperem quando vocês quiserem, ok, gente? A partir daí, todo PM, todo LO, tem uma estrutura de discurso. Estrutura de discurso é como você apresenta as ideias que elas vão ser trabalhadas durante toda a sua fala. PMs, LOs. Eu tô falando PMs e LOs porque a estrutura de ambos são bem parecidas. A única ônus a mais que líder de oposição tem
preparar respostas que PM também tem. Então, tipo, são posições parecidas demais. O primeiro ponto de uma estrutura ideal para um discurso de bancadas altas é a definição. Você define termos chaves de forma a todo o escopo e narrativo do debate se girar ao redor dele, mas que não seja injusto o suficiente para os outros bancadas e não limite o escopo do debate. Se vocês conseguirem trazer a definições que são justas, que engajem melhor com o seu caso e são relevantes até o resto do debate, você já está muito à frente das outras bancadas. Vai ser muito mais difícil de tirar você do debate, vai ser muito mais difícil de disputar essas definições se elas são realmente justas, entende? Então, esse é o primeiro passo. Você define e não basta você definir. Você também tem que colocar um contexto, um enquadramento para o seu caso funcionar. Imagine que a gente estivesse debatendo, por exemplo, a moção de esta casa acredita que países deveriam taxar os mais ricos. Se você colocar enquadramento e, tipo, se você tiver de posição, por exemplo, e colocar aqui, não deveríamos fazer isso porque os mais pobres não vão conseguir ter esse acesso a esse recurso de qualidade. Ok, esse argumento no vácuo, ele pode até funcionar, mas percebe que se você colocar, por exemplo, num país que seja mais difícil de você ter esses trickle-down economics, um país, por exemplo, que seja muito mais difícil de você ter essa riqueza sistêmica, esse argumento ele roda melhor, e se você der motivos o suficiente para mostrar que esses países e esses contextos, eles são os mais relevantes para esse debate, e por isso não se deve taxar os mais ricos desses países, percebe que o seu argumento, ele ao mesmo tempo que ganha relevância, ele também já está enquadrado em um framing, em um enquadramento que necessariamente beneficia e se torna muito mais difícil de derrubar o seu argumento. É para isso que serve o framing. É para isso que serve o enquadramento. Então, duas coisas. Definição e enquadramento é a base do discurso de um bom PM e de um bom LO. A partir daí, quando você já tem uma boa definição, você já tem um bom enquadramento, você começa a apresentar o seu caso. Apresenta mecanismos, apresenta impactos e apresenta o que eu vou chamar de peso. Falo depois de como é que você faz isso. O que são pesos em geral. E a partir daí, geralmente, é muito bom que você tenha minimamente, tipo, dois argumentos centrais, que são o que você consegue desenvolver com certa tranquilidade, depois de boa definição, depois de bom frame, você consegue apresentar os impactos e os mecanismos. Dois argumentos principais são realmente ideais para você conseguir realmente rodar bons casos em primeiros governos, bons casos em primeiras oposições. A partir daí, apresentou sua definição, apresentou seu framing, colocou o seu caso, seus mecanismos, seus impactos, colocou seus pesos, apresentou seus dois argumentos principais, você vai para a parte final do discurso de um LO e de um PM, que é o reforço do caso, ou seja, colocar relevância e atribuir como os pesos que você tem daqueles impactos, eles são maiores do que os pesos que vocês vão, ou posições, ou casos seguintes, futuros, que não seus, das suas bancadas, são sopesados com eles. Por isso essa atribuição de peso e mostrar por que esse peso dos seus argumentos, ele importa mais do que o peso dos argumentos dos outros. Isso é o reforço que deve vir no seu discurso. Porque se você deixar para sua dupla, se você deixar para o seu adjunto fazer tudo isso, vai acabar não fazendo, por exemplo, um discurso um pouco mais comparativo, um discurso um pouco mais refutativo, algo que depende que um adjunto ele precisa ter essa flexibilidade para conseguir realmente solidificar as bases do discurso de primeiras bancadas. E por fim, realmente, os últimos ali, 40, 40 segundos do seu discurso devem ser focados em blindagens, certo? Ou seja, o que a oposição ou o governo vai trazer de mais de outros casos seguintes e já preparar algumas respostas competentes a esses. Ou seja, se, por exemplo, eu estiver no debate de economia e eu for governo,
Talvez oposição traga um debate sobre como essa economia afeta o social de maneira negativa, por exemplo. Se eu já preparar respostas contra esses argumentos e pensar como que isso não acontece de verdade, oposição agora tem que ultrapassar um substrato argumentativo um pouco maior para conseguir realmente rebater esse caso. Você coloca pequenos, até grandes, dependendo de como você reforça a blindagem, obstáculos para que a sua oposição ela precise passar para então conseguir bater no seu caso. Isso é o que a gente chama de atribuição de ônus, ou lançar ônus à bancada oposta. Alguma dúvida até aqui? Vou continuar. Mas não adianta, né, gente, eu só falar como é a estrutura ideal, se eu não falar como é o passo a passo de um discurso ideal. Para isso, vamos pensar. O que é uma definição estratégica para vocês? Eu coloquei um exemplo no slide, é um exemplo bem contundente para vocês. Coloquei moção. Esta casa acredita que países deveriam abrir suas fronteiras. Uma definição que cabe aqui ao PM, uma definição que seria interessante para eles, seria definir o que seria abrir suas fronteiras. Como é um termo-chave dessa moção, eu acho que se você definir isso de maneira a ser justa, mas também de maneira que priorize ou melhore as argumentações e a visão do adjudicador médio para o seu debate, para o seu caso, se torna um pouco mais estratégico e se torna um pouco menos oneroso, por exemplo, para o seu adjunto consertar futuros erros. Definição que eu coloquei é que abrir fronteiras significa, por exemplo, livre mobilidade para trabalhadores qualificados e refugiados com regulamentação. Regulamentação aqui, dessa definição, é algo chave, porque seria muito, muito fácil nessa moção, segundo a oposição, falar que, por exemplo, mas aí você poderia deixar todo mundo entrar e, por exemplo, poderia, por exemplo, trazer muito mais uma desorganização interna, uma descoesão, atrapalhar a coesão interna daquele país, que é um argumento possível de oposição. Então, já na definição, você cancela toda essa linha argumentativa de oposição que, se eles não disputarem, eles não podem argumentar, porque foi concebido um debate, foi concebido na definição. Então, foi dado tempo suficiente para eles conseguirem disputar isso, e como eles não fizeram, primeiro governo, primeira oposição, se livram do ônus de engajar com casos que não disputem ou sejam injustos com eles. Por isso que a gente fala de definição estratégica. Não só uma boa definição, uma justa definição, mas uma definição também que circule ou proteja você dos mais óbvios argumentos que a oposição ou governo, subsequentemente, rodariam para vocês. A partir daí, a gente tem dois pontos. O que é um mecanismo claro e o que é um frame persuasivo. Vamos colocar por que é um frame persuasivo. Dentro dessa mesma emoção, certo? Dentro dessa mesma emoção, um frame persuasivo seria, por exemplo, como imigrantes eles conseguem preencher lacunas no mercado de trabalho. Isso é um enquadramento e já prepara você para colocar o terreno do argumento de como abrir essas fronteiras colocariam e supririam certas demandas que outras pessoas não conseguiriam somente com a capacidade ociosa interna daquele país. Isso é um ótimo argumento, principalmente quando você fala em espaços de abrir suas fronteiras, em espaços de países que precisam disso, por exemplo. Então, são camadas persuasivas de contexto que já deixam e fortificam como você vai trazer aquele argumento. Aumento da diversidade impulsiona a inovação.
Esse contexto também faz com que você, por exemplo, se agora a gente abre espaço para mais pessoas, abre espaço para, por exemplo, imigrantes, a gente consegue fazer com que você tenha um maior impacto, por exemplo, na ciência, um maior impacto, por exemplo, nas academias, de como as pessoas, se você tem uma maior entrada delas, conseguem revolucionar e trazer novas perspectivas às áreas que antes eram restringidas por uma única visão daquele país. Outro argumento também, que já é impulsionado quando você coloca esse frame de aumento de diversidade. Passando por os mecanismos, mecanismos são análises ou justificativas de como um certo evento se dá, certo? Colocaram no contexto aqui que fronteiras abertas promovem o crescimento econômico e protegem direitos humanos. Mas como que isso acontece? Bom, a partir do momento que você tem, por exemplo, uma abertura de fronteiras, você tem, certo, um maior ou pelo menos um incentivo ao aumento de capital humano, ou seja, mais pessoas estão entrando dentro daquele país. Se mais pessoas estão entrando dentro daquele país, você já tem um framing de que imigrantes preenchem lacunas do mercado de trabalho e que imigrantes aumentam a diversidade, com o aumento da diversidade, você tem impulsionamento da inovação, você tem minimamente a construção de uma justificativa que aumento de imigrantes ou a abertura das fronteiras faz com que você tenha minimamente um suprimento ou um crescimento econômico daquele país. Protege direitos humanos, por exemplo, é quando você tem, por exemplo, um aumento de capital humano que precisa de ajuda, você necessariamente tem um aumento, por exemplo, ou minimamente um incentivo ao crescimento de organizações que buscam proteger essas pessoas, movimentos sociais, organizações não governamentais, até mesmo pessoas dentro do governo que buscam, por exemplo, por um capital, por uma lógica de capital eleitoreiro, por exemplo, também buscam acarretar aquela nova população, aquele novo centro de capital humano. Tudo isso que eu dei aqui são mecanismos ou justificativas de por que que isso aconteceria e por que que isso seria bom. Então, quando você coloca no contexto, quando eu falei para vocês. Alguma dúvida até aqui? Perfeito. Então vou continuar, ok, gente? A partir daí também, o que significa impactos com peso? Impactos é. Lembra toda a definição que eu dei para vocês de aumento do crescimento econômico? Bom, o impacto disso é, se você tem um aumento do crescimento econômico, você tem um benefício à sociedade, porque uma sociedade que tem mais dinheiro na mão é uma sociedade, por exemplo, que tem como comprar mais comida, que não sofre mais tanto, por exemplo, com doenças, porque agora tem dinheiro para pagar remédios, e isso é um benefício econômico, um crescimento econômico que beneficia a sociedade. Quando eu faço isso, eu faço toda essa argumentação e eu faço toda essa construção de caso, você tem esse impacto de benefício à sociedade, você tem um peso, certo? Ok, você tem esse crescimento econômico, você tem esse aumento e benefício à sociedade, e você tem a atribuição de um peso a esse argumento. Se eu tenho agora um peso de benefício à sociedade, então você está engajando numa métrica desse momento de em qual dos mundos ou em qual das análises, em qual das bancadas você tem o maior benefício à sociedade. É quando esses países abrem as fronteiras, você que vai em primeiro governo, ou em primeira posição, é quando, na verdade, você fecha as fronteiras, ou quando essas fronteiras não devem ser abertas assim, porque esse crescimento econômico não acontece dessa maneira. Essa é a atribuição do peso. Quando você tem essa atribuição do peso, se torna muito mais fácil para você fazer comparativas. E tem uma certa misconcepção no movimento de debates, que é achar que primeiro-ministro não, primeiro-ministros, líderes de oposições, eles não são comparativos. Mas, na verdade, primeiros-ministros e líderes de oposições têm que ser as pessoas mais comparativas do debate, se não o IP, certo? Porque se eles não forem comparativos, se vocês engajarem em seus casos pouco com os alcances da bancadas, eles são frágeis as respostas competentes. Ficam meio que tipo, construindo toda a sua base no castelo de areia. E qualquer vento
Qualquer onda do mar bate e leva. Se você não consegue construir uma base que seja comparativa, constrói ele no vácuo. Se a oposição coloca você em um contexto, coloca esse caso e desloca ele para um contexto em que ele não funcionaria tão bem, seu caso ele perde relevância. E lembra do que eu falei para vocês antes? A palavra que guia todo caso de primeiro-ministro e de líder de oposição é relevância. Se você não se mantém relevante até o final do debate, você não vai ter uma posição tão boa. Para isso também, por fim, você tem que aprincipar casos. Também nessa mesma moção. Você pensa já no prévio. Ok, tem custos iniciais de abrir as fronteiras, mas os benefícios, também colocando aqui outra métrica de longo prazo, superam eles. E aí vocês colocam quais benefícios são eles, porque é que mesmo com esses custos que as oposições podem colocar para vocês, eles não vão ou não são tão significativos frente aos benefícios ou aos pesos que você colocou já na argumentação do seu debate, já na construção do seu caso. Alguma dúvida até aqui? Pode falar. Olá, boa noite antes de mais. Eu tenho uma dúvida, assim, como tu sabes, eu raramente faço primeiros discursos. Eu não gosto de fazer PMs, eu não sei fazer PMs. Mas geralmente aquilo que me acontece é que, como eu tendencialmente sou adjunta, eu tendo a querer fazer tudo no PM. Ou seja, a minha pergunta é: que tempo é que eu devo alocar e que peso é que eu devo dar a essa questão de comparativa e antecipar casos e etc. Porque eu tendo a fazer muita comparativa. Era mais essa a questão. Pronto. Idealmente, idealmente, o PM não faz comparativas explícitas, porque as comparativas já estão integralizadas na construção do argumento dele. Idealmente, um PM ele nunca vai construir um caso que ele é isolado no vácuo. Ele sempre vai ter um caso que ele é comparativo já na sua construção, e por isso você vê poucos PMs bons, na verdade, dedicando tempos exclusivamente a essas comparativas. Porque se você parar para pensar em bons debates, em bons primeiros ministros, em bons primeiros governos, em bons primeiros oposições, os discursos de líderes de oposição e discursos de líderes dos primeiros ministros já são comparativos já na sua concepção. Então, idealmente, sim, as comparativas já estão dentro da sua construção do caso, mas se não conseguir fazer isso, idealmente você aloca depois depois quando você estiver fazendo seu pesamento de relevância. Por que aquele seu argumento é relevante? Porque aí você já engata. Ah, meu argumento é relevante por isso, 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 e comparativamente com o lado de oposições que podem trazer o seguinte caso, ele se supera nessa métrica. Comparativa, ok, que não vai ser tão bem feita assim quando, por exemplo, um adjunto poderia fazer, mas já é algo que deixa e eleva um pouco o substrato argumentativo que as outras bancadas vão ter que superar. Entendido? Perfeito. Vamos continuar agora, viu, gente? E aqui eu fiz um discurso completo de um discurso de IPM que eu provavelmente faria. A moção, nesse caso, este caso acredita que universidades elas deveriam ser gratuitas. Definições que deveriam ser feitas o que é gratuitas, como elas seriam dadas, como isso seria engajado com o lado de oposições e por gratuitas a gente diz financiadas pelo Estado, seja, por exemplo, através de impostos, seja através, por exemplo, de contribuições com outras maneiras que tenham um pouco maior ou que tenham como contribuir de maneira mais significativa, sejam, por exemplo, vindas de fundos privados, por exemplo, que queiram financiar ou mesmo como funciona, por exemplo, no Brasil, em que parte da população ela contribui para o financiamento das autarquias, que são as universidades federais. Sim, Bi?
Relativamente a esta definição, normalmente tu então apresentas não no sentido de fiat, ou seja, é estabelecido que vai ser financiado, por exemplo, garantidamente por impostos progressivos, mas sim, ok, provavelmente é feito assim por causa deste conjunto de razões ou é razoável, é isso? Isso. Nunca diga, tipo, nunca diga, tipo, se não for uma moção que pede, que dá esse feat para você, é mais seguro para um PM dizer como provavelmente se daria dado. Se você tratar isso de provavelmente apresentar motivos plausíveis para isso, eu não sei se a última atualização do manual da DC muda isso, eu vou ter que ler com mais atentamente depois, mas eu acho que não. Se você trouxer motivos de plausibilidade, a sua defesa ela se torna muito mais difícil de ser disputável, ou minimamente ela precisa ter um substrato muito maior para ela poder ser disputada. Não pode ser, por exemplo, disputada, por exemplo, por um POI de segunda posição. Ele teria que ser um POI bem elaborado para disputar essa definição. Então, quando mais você reforça, quanto mais motivo você se dá para aquela definição, mais justa ela se parece ou mais forte ela se fica para conseguir disputar de maneira realmente fiel e que não seja injusto depois. Aí, por gratuitos, continuando, a gente diz financiados pelo Estado, sejam, por exemplo, como no Movimento Brasil, por exemplo, e você também pode colocar um frame, um contexto de onde esse debate, ou onde essas universidades elas deveriam ser gratuitas, ou onde você tem mais benefícios para elas serem gratuitas. Por exemplo, coloquei aqui um enquadramento de países desenvolvíveis, onde você tem essa viabilidade de você poder trazer ela de trazer e fazer com que essas universidades sejam gratuitas. Você já tira aqui, já nesse contexto, se você justificar bem, como você tira, ou tipo, casos de oposição que digam, mas o Estado não teria dinheiro para isso, ou você teria que redirecionar impostos ou dinheiro de outras coisas mais essenciais, como por exemplo saúde, segurança, para conseguir financiar isso e talvez nem teria sido tão efetivo assim. Só desse enquadramento aqui, você já teria muito desses contextos e muito desses argumentos que estariam ou enfraqueceriam o seu caso se ele fosse construído do fato para isso, e a partir disso, depois da definição do framing, você já estabelece o que é aquele debate no final dele. E esse debate é, enfim, igualdade de oportunidades. Quando você dá a gratuidade para universidades federais, para universidades em geral, você faz com que pessoas que sejam pobres, elas não tenham que pagar para ter acesso à educação superior. Então você tem minimamente uma progressão ou uma possibilidade de ascensão social de pessoas que outrora não conseguiriam. E esse já engata com o argumento que você poderia trazer. Universidades gratuitas aumentam o acesso de estudantes de baixa renda que não conseguiriam se elas não fossem gratuitas. O impacto disso é que você tem, por exemplo, mais profissionais qualificados, reduzindo desigualdades. Se você consegue reduzir desigualdades, se você consegue mais pessoas tenham acesso ao ensino superior de qualidade, um ensino superior que minimamente preparem melhor para empregos que consigam requerir dessas pessoas, ou seja, evitando que essas pessoas de baixa renda não entrem mais em subempregos ou em empregos que sejam perigosos para elas, porque elas não têm a qualificação suficiente para isso, você faz com que você tenha empregos mais seguros, empregos que pagam mais, essas pessoas de baixa renda entrando em empregos que possivelmente pagam mais, e conseguem agora minimamente dar uma possibilidade de ascensão social. E esse é o impacto que você consegue. Através desse impacto, você tem a atribuição de um peso. Mais pessoas pobres ou de baixa renda conseguindo adentrar em espaços que antes eram negados a elas. Esse peso você usa para bater ou para sopesar com outros possíveis impactos que poderiam ser trazidos pelas oposições. Segundo, você tem um argumento que você pode trazer, é que essa medida, isso que acontece, isso
O Eliseu travou só para mim? Não, Bi, travou para todos, eu acho. Ok. Como isto está a ser gravado? Ok. Olá, Oi? Eliseu. Olá. Olá. Eu caí só por um instante, desculpa, gente, perdão. Sem problema. Pronto, pode continuar. Pronto, o que eu estava continuando a falar é que quando você tem esse maior espaço, esse espaço de democratização, esse espaço de acesso, agora você faz com que as pessoas elas tenham um amplo espaço ou acesso ao lugar que elas não conseguiam. E universidades, elas são importantes, por exemplo, para você ter contato com pessoas que em outros lugares ou dificilmente você conseguiria ter em outros espaços, de maneira diferente, por exemplo. Na universidade você tem maior contato com pessoas, por exemplo, tem uma maior diversidade, por exemplo, racial, de orientação, que você não tem, que você não encontraria, que você dificilmente encontraria em espaços que não são cabíveis a isso. Você pode, por exemplo, ter então uma possibilidade de maior integração, maior construção do seu espaço enquanto cidadão, enquanto construção de pessoa mesmo. E isso faz com que você tenha, por exemplo, uma sociedade ou um estímulo a uma sociedade minimamente mais coesa e mais digna. Pessoas que conseguem entender mais umas às outras. Pessoas que minimamente conseguem respeitar mais umas às outras, porque agora conseguem enxergar, ou minimamente convivem um pouco mais em espaços que agora são propícios a esses. Propícios à construção de relações, propícios a construções de, por exemplo, amizades que antes não eram possíveis ou dificilmente seriam possíveis em outros espaços que não a universidade. Isso dá já um peso a eles, por exemplo, oposições podem falar, mas tem um custo social. Mas você fala, esse peso que eu atribuo é uma maior justiça social a essas pessoas. O retorno social cobre esse investimento inicial que você teria, um pouco mais pesado. A partir daí, então, você faz um resumo do seu caso, já com blindagem. Universidades gratuitas promovem a igualdade, uma equidade e prosperidade para as pessoas. Ainda que o custo inicial seja muito caro, e você já concede esse ônus, é necessário ter essa reformulação se a gente quiser ter uma sociedade livre de desigualdades. E aí você encerra como o seu discurso faz. A mesma estrutura pode ser transponível para o discurso do LO. E assim que você consegue construir um discurso ao mesmo tempo comparativo, mas que também esclareça e coloque a posicionamento de seu discurso de maneira clara e eficiente. Alguma dúvida até aqui nesse discurso? Eu vou continuar. A gente não pode falar de discursos de IBM, discursos de LO, se a gente falar de quais são os maiores erros que você comete enquanto PM, enquanto LO. O PM, o LO, como eu já disse para vocês, tem que fazer definições. Mas se você definir ele de maneira muito ampla, ou maneira que seja injusta para outras oposições, elas podem disputar isso. Elas podem ou restringir mais, ou disputar essa definição mesmo. A PM fez outra definição que, tipo, na moção que a gente viu passado, de universidades gratuitas, disse que, não, todas as universidades vão ser gratuitas do mundo inteiro, e não disse de onde esse dinheiro ia vir, como isso ia acontecer. Essa definição ficou um pouco injusta, certo? Se disse que, tipo, já disse que vai ser todo mundo gratuito, e já parte para os impactos, fica muito difícil de oposição ser contra isso, tipo, sem apontar esses erros. Tá? A oposição não pode apontar um erro, o líder de oposição principalmente pode apontar, a gente pode até concordar que essa definição de ser gratuito pode ser legal, pode ser interessante, mas ela não é justa para o resto do debate. E aí ele disputa por que ela não é justa, e então apresenta uma definição mais justa para o resto do debate. Assim que você tira muito do caso de primeiro governo. Assim que você tira muito do caso de primeira oposição, enquanto adjunto de oposição, você já, adjunto de governo, você já pode disputar essa definição também. Outro erro muito comum do PM é fazer vários argumentos sem nunca justificar eles. Eu sei que você é primeiro-ministro, você é a primeira pessoa que vai falar, você é líder de oposição, você é a segunda pessoa que vai falar, tem muito pouco tempo em comparação com o resto do debate. Mas
Um argumento que não tem justificativa, um argumento que não tem explicação de como ocorre, do porquê ocorre e como aquilo é importante, não é um argumento, é só uma afirmação. E afirmações não vencem debates. São muito fáceis de você serem tirados de debate. São muito fáceis de serem refutadas. A partir daí, então, o terceiro maior erro, o terceiro erro mais comum de primeiros ministros e líderes de oposição é que você não engaja ou ignora casos que podem vir a ter no debate. Se você não tem como prever, ou se você se nega a prever casos que possam vir, seu caso, ele carece de estrutura, ele carece de uma possível força que você poderia ter dado e que agora é facilmente rebatida. Lembra de quando eu falei antes do castelo de areia? Um castelo de areia que é rebatido por um simples vento, valeu de nada. Não adianta você construir e não pensar em como você pode ser destruído. E a partir daí, reforçar o seu caso. Essa é uma dica que eu sempre dou de antes de começar o seu prep, antes de começar a pensar em seus argumentos de primeiro-ministro, antes de começar a pensar em seus argumentos de primeira posição, pensa sobre o que aquele debate é e então começa a pensar como posições vão fazer e como a sua bancada vai fazer. Sempre pensando no lado oposto para depois pensar no seu lado. Se você já sabe como o lado oposto ele vai construir o argumento, você também já sabe como rebater ele. Você já sabe também como já se prevenir contra eles. E aí, mais chance de ganhar debate. É mais difícil para sua posição ele conseguir passar de você sem se separar o que você já havia construído antes. Alguma dúvida até aqui? Pode falar. Qual o tempo ideal que você considera para fazer tipo um frame, umas definições assim? Porque às vezes a pessoa pode, sei lá, passar muito tempo fazendo isso e acaba perdendo tempo para usar tipo, de fato para mecanizar o argumento. Qual o tempo você considera ideal? Olha, um tempo ideal para, tipo, é porque depende de como você vai fazer. Tipo, tem frames que realmente precisam de um tempo maior, mas idealmente 30 segundos para você fazer frames assim, um frame bom. Geralmente o frame bom tem de 30 a 1 minuto para você fazer e ele ser permeado e ele ser realmente acreditado. Definições também, eles têm que ser feitas durante esse tempo, ou minimamente um pouco antes, e 20 a 30 segundos de definições justas, e a partir daí você já começa a fazer seu caso. Eu, idealmente, eu começo sempre o meu discurso colocando esse contexto, colocando essas definições, e já no 1 minuto e meio, nos 2 minutos, eu já começo a apresentação do meu caso. Eu gosto de fazer, tipo, framing, definições, framing, aí contei o argumento, né? Aí 3 justificativas, por que aquele argumento é verdade, por que isso é relevante, então, como isso se compara com o lado oposto, e aí começa o segundo argumento. Às vezes essas justificativas elas podem ser variadas, elas umas são mais fortes e outras são mais fracas, mas isso sempre deixa meu caso bem sólido e por isso é tipo eu gosto muito de como eu faço minhas bancadas altas. Acho que o pessoal que já duplou comigo pode atestar isso. É uma boa maneira de se fazer primeiros ministros e líderes de oposições. E agora, só um exercício. Eu gostaria que vocês, cada um, pensasse até 7 e 10 uma definição boa para esse debate. Ok?
Ok, pessoal. Alguém se voluntaria para dizer a primeira definição que vocês pensaram? Pode falar, Ana Júlia. Tá, eu pensei aqui rapidamente, tipo, eu anotei aqui algumas coisas que são alimentos que são altamente consumidos, normalmente são produzidos por empresas de grande parte, tipo, de grande massa, já massificadas, como, por exemplo, McDonald's e tudo mais. E, tipo, como é feito como massificada, consequentemente não é um trabalho tão artesanal, ou seja, não é uma seleção tão, tipo, nossa, de ingredientes tão bons, ou que seja, tipo, mais voltados para a saúde, e apesar de que sim, é um tratamento muito importante dessas empresas, né, porque tem muitas pessoas trabalhando ali, mas não é como uma hamburgueria artesanal, por exemplo, que tem um índice menor de calorias e tudo mais. E pelo fato de você ter um alto índice calórico, também, tipo, o consumidor, principalmente em países como os Estados Unidos, que tem vida corrida e baixo preço, por exemplo, seria principalmente relevante dentro do cenário desses países que tipo, são baixos preços e, consequentemente, as pessoas tendem a comer esse tipo de comida mais rápida pelas rotinas rápidas. Eu acho que seria tipo, um bom enquadramento. Eu queria até ouvir sua opinião se você acha interessante isso ou tipo, se não é tão, sei lá, justo para o debate esse enquadramento, por exemplo, dos Estados Unidos. Perfeito. Mais alguém quer contribuir? Senão eu já posso começar com o da Ana Júlia. Pode falar, Laura. Eu, na verdade, tenho uma pergunta. Quando aparecem moções com a questão de proibições e assim, eu sempre fico com um bocado de receio, exatamente naquele ponto de não definir de uma forma que seja injusto para o resto do debate e também não ser uma coisa muito ampla. Você poderia dar um exemplo, por favor? Vou dar sim. Bia? Eu não sei se tu estarias a incluir em definição o modelo, mas esta moção é policy. Portanto, definitivamente o PM teria de dizer como é que nós vamos proibir, se vai ser algo gradual, por exemplo, e acho que seria particularmente estratégico e inteligente começar a defender o caso a partir daí. Perfeito. Se eu juntar tudo isso, responde exatamente a sua dúvida, Laura. Olha, se você pegar o enquadramento que a Ana Júlia colocou, de, as pessoas elas têm necessariamente uma vida mais corrida, principalmente em países que são mais, por exemplo, mais influenciáveis e têm essa cultura de fast food mais permeada, eles têm uma maior tendência a serem influenciados por esses anúncios de fast food. Aqui, além de colocar o enquadramento, a Ana Júlia também fez uma coisa muito importante, que ela colocou a problemática dessa moção. Toda moção ela é feita com um problema em mente para ele ser resolvido. Proibiria, já colocando o que a Bia falou, proibiria imputa no ônus de fazer uma policy ao primeiro-ministro. Se eu estou proibindo algo, eu preciso mostrar como essa proibição ia acontecer e como necessariamente essa proibição geraria bônus ou minimamente minimizaria o problema que você já colocou no enquadramento. Juntando tudo isso, é muito difícil de você, tipo, limitar demais ou de ampliar demais se você tem esse enquadramento em mente. Percebe aí, então, que quando você tem isso em mente, você já tem um direcionamento melhor e já fica muito mais difícil da sua definição ela ser esquilada, ela ser injusta para oposições? Por quê? Pensa comigo. É injusto mesmo falar que países, por exemplo, desenvolvidos, eles sofrem com uma correria, uma vida mais corrida, por isso eles têm uma tendência maior a consumirem esses produtos de fast food? Se você parar para pensar, não é tão injusto assim. Você coloca essa problemática, principalmente os problemas de saúde que está acontecendo, se torna muito mais fácil do eleitor médio ele ser deslocado para o seu lado. E é muito mais difícil de oposições disserem que, isso é mentira, ou, isso não é tão relevante assim. Entendeu? Perfeito, gente. Com isso, só uma última conclusão. Para um PM bom, você precisa ser claro, ou seja, ter um bom caso para ele ser entendido. Você precisa ter uma boa estratégia, um enquadramento inteligente.
para fazer com que ele não seja tirado, você precisa ter substância do seu caso, os mecanismos e os impactos sólidos para fazer com que ele se solidifique, ele se permaneça até o final do debate e ele seja persuadido. Não adianta nada você construir tudo isso se você não se sente confiante naquilo que você está entregando. Pronto. Só um momento. E agora? Essa é a segunda parte. Todos conseguem ver? Perfeito. E agora para a parte de extensões. Extensões são necessariamente a casa ou o discurso que vai iniciar o debate das casas baixas. Diferentemente das casas altas, que eles têm um ônus de expandir, de clarificar o que aquele debate é, casas baixas têm o ônus de expandir ele. Você tem que ir além do que as casas altas foram. Essa é a função da casa baixa. Apresentar uma linha argumentativa nova e convincente que seja maior ou sobrepor a tudo que já foi dito. Você tem que provar que a contribuição que você faz é mais relevante, a mais importante e a mais impactante para o debate. Com isso, você tem uma oportunidade, né? Você tem a chance de virar o debate com uma nova perspectiva. Você tem que como colocar o educador, que antes não estava pensando daquela maneira, começar a pensar. E isso desloca a persuasão do seu caso. Mas com isso, também tem um ônus. Se você não trouxer algo novo e significativo, a equipe vai ficar em último lugar. Ou não vai ganhar. Você repete argumentos ou traz pontos superficiais, você não vai conseguir se sentir relevante. E isso traz a palavra que eu falei de novo para vocês. Relevância. Isso é o que une primeiros ministros, líderes de oposições e extensões. Relevância. São as posições em que você mais tem que trabalhar por que aquilo que você está falando é relevante. Mas antes disso, vamos falar o que não é uma extensão. Uma extensão, ela não é uma refutação. Quando você está fazendo uma extensão, é bom que você refute, certo? É bom que você refute enquanto extensão. Você refuta porque quando você refuta, você coloca na cabeça do educador pontos de fraqueza que podem ser capitalizados pela sua extensão. Você mostra, então, quando você refuta, que os argumentos dos outros são frágeis e você prova, ou minimamente tenta provar, que a sua extensão naquele espaço ela é mais forte. Você não tem uma adição maior, porque se você tem somente algo pequeno e relevante para adicionar no debate, você não está estendendo. Se você não consegue, e isso é uma dica de ouro para vocês, se vocês não conseguem explicar por que o seu caso, por que a sua ideia na extensão é a mais importante em 10 segundos, ela não é uma extensão forte. Mas e se eu fizer uma vertical? Se eu estiver fazendo uma vertical, você tem que mostrar por que o seu contributo, o seu mecanismo é mais importante para o debate. É o mais importante do que já foi apresentado na casa alta. E eu vejo muito o pessoal fazendo também, mas se você estiver só resumindo o debate, você também não está estendendo, tá? O debate espera um novo conteúdo. E é aí que você insere a pergunta de ouro. Por que então que a minha extensão importa mais do que o resto do debate? Alguma dúvida até aqui? Eu vou continuar. Tá bom? Aqui eu também coloquei uma estrutura de uma extensão que eu gosto de usar e é uma boa estrutura de extensão. Vamos lá. Uma boa extensão tem que já começar sinalizando ou mostrando o que você está trazendo de novo. Por exemplo, um debate sobre política, você já começa nos primeiros 30 segundos falando:
Mas o debate, o ponto mais importante do debate não é sobre política, é sobre economia. E aí você já começa mostrando o que a sua extensão vai apresentar. Por exemplo, o debate até agora se concentrou em social e economia, mas a bancada de extensão vai mostrar porque o verdadeiro problema é a política. Ou os argumentos que apresentaram foram importantes, mas eles falham a abordar problema da psique do indivíduo. A extensão corrige essa falha. E para isso você precisa ser direto. Lá direto ao ponto para estabelecer a harmonia. Já aí você não vai precisar se preocupar com o que a minha casa é diferente da minha casa alta. E só se preocupar por que a minha casa é mais relevante que a minha casa alta. A partir daí você está construindo um argumento, certo? Construção do argumento começa aquela mesma estrutura de antes. Argumento. Declara o argumento, a afirmação. Prova, mecanismo. Lógica por trás. Por que ele é verdadeiro. Como ele é verdadeiro. Por que aquilo é importante. E o exemplo. O exemplo, eu gosto de usar muito, é como você materializa seu impacto. Como você mostra que aquele impacto ele realmente acontece na vida real. Você tiver, por exemplo, falando que as pessoas elas têm uma tendência a seguirem o que a maioria das pessoas votam quando estão em um grupo. Mecanismo de efeito manada. Pessoas quando estão, por exemplo, em um protesto ou quando vem uma fila. Pessoas tendem a entrar naquela fila também. Quando você está na lotérica e querendo pagar um boleto, você vê uma fila enorme e você entra na fila para pelo menos conhecer o que aquilo está acontecendo. Você tem essa intuição, você tem esse mecanismo psicológico de incentivo a entrar nisso. Materializei, mostrei como aquilo acontece. Então, no fim, você faz a ligação. Você conecta o argumento de volta à emoção e o impacto e explica, então, por que aquilo é mais relevante do que qualquer argumento trazido no debate. Lembrando que, como você é extensão, você teve tempo de ver o que Casas Altas e até mesmo a segundo governo trouxe de relevante, trouxe de impactante, trouxe de caso. Então, você já tem tempo para engajar com eles. É por isso que, quando você tem casas baixas, a gente, enquanto adjudicador, já espera um contributo argumentativo um pouco mais complexo do que foi trazido em casas altas. É um ônus a mais? É um ônus a mais, mas você teve muito mais tempo. Você teve os 15 minutos de prep, mais outros 15 minutos de discurso de outras bancadas. Meia hora para você fazer seu discurso, minimamente, quando você é extensão do governo. Mais 37 minutos aí, ó. 37 minutos se você for extensão de oposição. É muito tempo. A partir daí você faz engajamento, né, gente? Engajamento comparativo não só é importante, mas como ela é essencial em casas baixas. Você não refaz o argumento de todos, mas você escolhe as duas melhores ideias, por exemplo, que eles trouxeram, para mostrar por que o seu caso é mais importante, quando comparado com ele. E aí, como que eu faço isso? Você se pergunta, por que então que meu caso é o melhor? A partir daí você faz a comparativa, né? Porque então, argumento de oposição, primeira oposição, falou que a política traz mais liberdade. A gente, enquanto, por exemplo, segundo o governo, mostra que o impacto real vai ser como no seu caso, afeta um grupo muito maior e mais vulnerável. A extensão, segundo a oposição, é sobre como isso acontece. Por exemplo, que você vai para evento, por exemplo. Você vai segundo o governo, lançou um para o primeiro governo. A partir daí você já tem uma maior ideia aí de como é o caso segundo a oposição. Isso que é importante também. Justiça de oposição é sobre política, mas a nossa extensão é sobre a causa raiz, como as pessoas elas votam, que torna o problema ainda mais profundo, anterior ao problema que a segunda oposição vai trazer. E por fim, você tem a conclusão do seu argumento. Você recapitula, resume o que é o argumento principal e reitera por que ele é mais importante da debate e deixa no seu discurso final uma impressão de que o debate ele só foi completo depois que você terminou de falar.
Se você faz isso e deixa com que o debate, ele normalmente, na cabeça de geral, ele só foi realmente, nossa, segundo o governo, fechou o debate. Muita chance de você ganhar. Alguma dúvida dessa estrutura, gente? Ok, eu vou continuar. Pô, sempre tenho muita dificuldade em prep porque minha bancada alta sempre roda tudo que eu pensei. Vamos lá. Estratégias para se encontrar uma boa extensão. Pensa. E se o argumento que primeiro o governo falha, qual o próximo problema que surge? Se você olha as consequências de segundo e terceiro grau. Qual o efeito que não é tão óbvio assim da política, daquela moção acontece? Quem o ator ou stakeholder que está sendo apresentado e que ninguém está defendendo? São maneiras de você encontrar grupos mais vulneráveis, pessoas que são mais atingidas, maneiras outras que não conseguem ser alocadas em primeiras bancadas, mas que só a sua extensão resolve. A partir daí você aprofunda o mecanismo, né? Se debate sobre uma política, qual é a falha que você tem na implementação dela? Qual outro mecanismo, outra análise comprova qual argumento é mais relevante? Pensa em outras perspectivas. Atores que foram negligenciados. Se o debate não é sobre o governo, por exemplo, mas sobre as empresas, sobre as pessoas. Se não é sobre as vítimas, é sobre os agressores. Se não é sobre como as pessoas elas pensam, mas como as pessoas se veem. Se não é como, por exemplo, as empresas elas implicam naquela medida, mas como aquela medida impacta aquelas pessoas. Isso são maneiras de você encontrar uma instituição. É uma maneira de você pensar fora da caixa e colocar aquela ideia fora da caixa dentro de uma caixa na cabeça do indicador. Eu coloquei também exemplos práticos de como isso ocorre. Este caso acredita que os países devem fechar suas fronteiras para refugiados climáticos. Argumento do primeiro governo é soberania, segurança nacional, coisas normais que o primeiro governo pensaria e pressão sobre recursos. Argumento de primeira oposição é sobre moralidade, dever humanitário, culpa histórica dos países. Segundo o governo, traz outra perspectiva, né? Você tem que trazer outra perspectiva. Fecha fronteiras é o único caminho que você incentiva a resiliência interna nos países em desenvolvimento. Coloca um novo framing, coloca um novo contexto, agora que é mais importante do que o contexto que antes era apresentado no debate. Se houver uma rota de fuga fácil, você não tem pressão sobre os governos locais para investir em uma infraestrutura sustentável, planejamento urbano ou proteção contra desastres. O problema é a falta de preparo dos países de origem. A extensão, então, que você apresentou, é a única que trata da causa raiz e propõe uma solução de longo prazo, tornando ela mais relevante do que os casos das bancadas altas. E a partir daí você trabalha a relevância. Alguma dúvida? Vou continuar. Exemplo 2. Este caso acredita que o movimento feminista deveria se opor ao trabalho sexual. O primeiro governo argumenta que o trabalho sexual é inerentemente explorador e patriarcal, que mercantiliza os corpos das mulheres. A primeira oposição fala que proibir o trabalho sexual viola a autonomia corporal e o direito de escolha das mulheres, tirando elas de controle. Segunda oposição, então, pode trazer que quando você tem uma população feminista de trabalho, leva ao aumento da violência e da marginalização das trabalhadoras, que prejudica o movimento feminista como um todo. Uma outra perspectiva, um outro ator, ou um novo impacto, uma consequência nova que a primeira oposição não trouxe. Quando você criminaliza ou se opõe, o movimento ele coloca as trabalhadoras em uma posição de vulnerabilidade, sem proteção, seja das mulheres feministas, seja uma proteção legal, uma sindical, e empurra elas à clandestinidade. A oposição a isso não atinge a exploração, mas o direito da segurança e da dignidade das trabalhadoras. A extensão, então, que você apresenta, é sobre uma prioridade da segurança e não é sobre a prioridade da segurança e também sobre o dever do feminismo de proteger todas as mulheres. E isso se torna mais relevante do que o caso de primeira oposição. Alguma dúvida?
Pode falar. Ou seja, um caso até que perde o próprio sentido do que seria o feminismo, já que o feminismo seria de abraçar todas as mulheres, né? Exato. Só uma coisa também. Lembra quando eu falei do primeiro, na primeira metade, sobre entrega, delivery? Seja confiante, mais uma vez. Ser confiante é a coisa mais importante também. Se você fala com convicção, porque você é o membro da extensão, você tem a melhor ideia do debate. Não perca seu tempo em pós irrelevantes. Não use eles para se desviar. Use eles para fortalecer sua extensão. E a última frase que você usa tem que resumir o porquê que ela é mais importante. Algumas dicas da melhor extensão. Anote tudo. Você não repete nada se você anotar tudo. E participe de muitos debates. Assista outros e tenta encontrar extensões em todos os temas que você conseguir. E lembra que você está em dupla, certo? Então, extensão não trabalha sozinha. Extensão trabalha com IP. A extensão, então, é a chance de você ser a estrela do debate. Quando você prova que você pensa mais fundo e mais amplamente que os outros, você impacta mais. Você se torna mais relevante. Para isso, você precisa praticar, praticar e praticar. Alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Oi, Eliseu. Boa noite. Boa noite. Estou vendo uma tendência nos primeiros ministros do movimento de dar um tempo para, tipo, contestar caracterização. Você acha isso uma medida interessante, tipo, estratégica? O que você acha disso? Como assim? Pode repetir? Tipo, vamos dizer, 1 minuto e 15 e eles acabaram as caracterizações. Aí ele libera um tempo para contestar, as outras oposições contestarem caracterização. O que Exato. você acha disso? Isso é importantíssimo, porque se você der o tempo para eles contestarem e eles não contestam, significa que a sua definição passa. E aí, segunda posição, não pode colocar uma caracterização nova e dizer que, não, o primeiro governo não engaja com elas. Porque isso é injusto com o primeiro governo. E o primeiro governo deu tempo de você engajar com as caracterizações dadas. Se deu tempo para você engajar com as caracterizações dadas e você não disputa elas, as caracterizações e as definições elas passam. E a partir daí a visão fica pendente mais ao primeiro governo. E é assim que você ganha do primeiro governo, na verdade, também. Sim, Ana Júlia? Uma dúvida, vamos ver, sei lá, um debate que fala sobre um tema mais infantil, e daí, tipo, o primeiro governo começa definindo que os stakeholders principais são as crianças. E daí, segundo governo, sei lá, vem com uma nova métrica, tipo, só que, tipo, especificamente falando sobre crianças marginalizadas. Aí, tipo, sei lá, seria diferente ou, tipo, ainda seria, tipo, uma derivação? Você restringiu o stakeholder que foi apresentado pelo primeiro governo, mas aí você tem que mostrar, então, não só porque o primeiro governo falou que as principais são as crianças, aí ele vai apertar nas crianças. Se você colocar porque que as crianças marginalizadas, elas então são as mais afetadas do que as crianças normais, você tem uma perspectiva de extensão maior. Mas, claro, você não pode só repetir os mesmos mecanismos, os incentivos que o primeiro governo colocou. O primeiro governo falou que crianças mais afetadas porque elas absorvem mais. Você coloca, crianças marginalizadas são mais afetadas porque elas não só absorvem mais, como o primeiro governo colocou, mas elas também, por exemplo, têm uma maior dificuldade de inserção em ambientes mais sociais, ou tipo, tem uma dificuldade maior de inserção, por exemplo, em ambientes que permitam uma sociabilidade maior delas. Não tem tanto acesso, por exemplo, a escolas, e isso dificulta, por exemplo, como elas se entendem, como elas constroem sua psique, seu modo de si. Isso já é um incentivo diferente, já é um mecanismo diferente. Um stakeholder maior. Mas alguma dúvida, pessoal? Bom, se não tem mais dúvidas, então é isso. Muito obrigado por terem aparecido, tá, pessoal? E se inscrevam no Open Estão Além. Muito obrigada, Eliseu, pela excelente formação. Obrigada por dedicares parte do teu tempo para aparecer e obrigada a todos que apareceram.
Eu vou então parar a gravação.